Moldes padronizados ou porta-moldes. Uma solução muito interessante para agilizar o projeto e construção da sua ferramenta. Mas afinal de contas, como funciona essa solução? Para saber? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de moldes padronizados ou os famosos porta-moldes, que são soluções muito interessantes que você pode adquirir diretamente no mercado para agilizar o projeto e principalmente a construção de novas ferramentas. Então, se você quiser saber um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas eu preciso te lembrar que esse é um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Se você precisa otimizar setup de máquina, troca de cor, troca de material, limpeza, evitar problemas de pintas pretas, contaminações, os compostos de purga Asa Clean são os seus melhores parceiros e podem te ajudar a resolver todos esses problemas. Entre em contato com o pessoal da Eudrix, está aparecendo aqui embaixo ou está na descrição do vídeo. Solicita sua visita técnica, sua amostra, e eles vão te ajudar a escolher o tipo mais adequado para a sua situação. Legal? Agora, dá uma olhadinha como eles podem te ajudar a solucionar todos esses problemas. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. De volta aqui, vamos começar com o nosso conteúdo falando a respeito de porta-moldes ou os moldes padronizados, né? Em muitas situações a gente vai partir para um projeto de nova ferramenta do zero. Isso vai depender muito da complexidade da peça, da particularidade dos sistemas envolvidos na construção do molde e se a peça for muito particular e exigir sistemas muito específicos, muitas vezes é melhor partir do zero, é mais fácil e você vai realmente poder customizar toda a estrutura do seu molde. Mas, em muitos casos, o que muda realmente de uma peça para outra é a cavidade. Todo o resto dos sistemas do molde, sistemas de extração, sistemas de movimentação do molde, pinos de retorno, às vezes até mesmo a refrigeração é mais ou menos igual, muda muito pouco. Então, pensando nisso, se criou uma solução no mercado que são os moldes padronizados, ou os chamados porta-moldes. São moldes já pré-fabricados, que você encontra direto com fornecedores, e nesses moldes você simplesmente monta as cavidades que você projetou para a sua peça, que aí sim são aqueles elementos bem particulares, bem específicos do seu molde. Agora, como funciona um porta-molde? Como é que você seleciona, dimensiona um porta-molde para a sua situação? Então, para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu separei um trecho do meu curso Analista Técnico em Molde de Injeção e eu vou trazer ele aqui para você nesse vídeo para você acompanhar como é o processo de seleção e dimensionamento
de um porta-molde para um molde de 2 placas e um exemplo de um molde de 3 placas, para você entender como esse processo funciona. Então, dá uma olhada, acompanha essa aula aí, e olha, se você quiser entender bem mais profundamente a respeito de moldes em geral, conhece o meu curso Analista Técnico em Moldes de Injeção e os meus outros cursos que estão disponíveis para você. Os links estão na descrição do vídeo. Acompanhe essa aula aí. Agora eu quero falar com você a respeito de moldes padrão, que a gente chama de porta-moldes, né? O que acontece? Os grandes fabricantes de moldes, eles possuem na sua linha de produtos moldes padronizados, pré-dimensionados. As placas, as buchas, colunas, folgas, né, o tipo de material, ele está tudo pré-dimensionado para você. Você precisa ter uma noção básica, e eu vou mostrar para você aqui o que você precisa para selecionar esse tipo de molde, e com isso você ganha tempo no projeto, especialmente no dimensionamento mecânico, né? E esse tempo pode ser investido no projeto das cavidades, outros elementos, né, no sistema de refrigeração, tá? E é muito comum para produtos mais simples, mais do dia a dia, tá? A utilização de porta-moldes no lugar de você construir, projetar cada placa individualmente do seu molde. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos para você. O primeiro exemplo é de um porta-molde aqui, de um grande fabricante de moldes, tá? Para um molde de 2 placas. Tá? E esse catálogo aqui, ele mostra o porta-molde e ele mostra como é que você seleciona, é a forma de você selecionar um porta-molde, né, um molde padronizado em função do seu produto plástico, em função dos esforços que vão estar envolvidos aí na operação do seu molde. Antes de entrar nesse detalhe, eu só quero mostrar para você o que tem aqui, né? Então ele traz um pequeno projeto aqui com os dimensionais, né, do molde, né? Você vê aqui aquele projetinho que a gente viu na aula 2 aqui, né? Bastante parecido, a construção aqui do molde, tem alguns detalhes aqui, né? Esse tipo de molde tem uma coluna guia aqui do sistema de extração também, né? Ele oferece algumas possibilidades de montagem diferentes aqui, né? Se você olhar, né? De colunamento, vou entrar em detalhes aqui, e principalmente ele traz tabelas aqui com os dimensionamentos, todas aquelas cotas que você viu anteriormente vão estar descritas aqui nessas tabelas, que é a forma de você selecionar o molde. Então vamos lá. Como é que você seleciona um porta-moldes, tá? Aqui nesse caso um molde de 2 placas, como é que você selecionaria esse molde padronizado para economizar tempo no seu projeto aqui? Então, primeira coisa que você tem que analisar é essa planta que ele traz aqui, essa vista superior do molde, onde ele indica todas as cotas aqui, né? E depois você vai nas tabelas para saber quais são as dimensões. Mas aqui ele está mostrando uma coisa muito importante para você, que é a área útil do seu molde, né? Desse porta-molde, tá? O que é a área útil? É a área na qual você pode construir com segurança as suas cavidades, tá? Então essa aqui, para esse molde, é a área útil, a área que você pode construir com segurança as suas cavidades, pode posicionar pinos extratores, pode posicionar sistema de refrigeração, sem correr o risco de interceptar quaisquer outros elementos desse molde, outros elementos construtivos desse molde. Tá? Então aqui é onde você vai poder ter uma ideia dessa área útil. Tá? Aqui você tem uma vista da vista frontal do molde, com os elementos, né, as buchas, onde é que estão os pinos de retorno aqui, os parafusos de fixação, né, com todas as indicações aqui, tá? Então, vamos passar a fazer a seleção desse molde. Aqui ele traz um guia, inclusive, esse catálogo ele é bem didático, porque ele traz um guia de como você seleciona um molde. A primeira coisa que você faz para selecionar um porta-molde é selecionar o tamanho. Qual vai ser o tamanho do meu molde, né? Que eles chamam de série, nesse fabricante aqui eles chamam de série do molde. E aí você vem então nessa tabela aqui, vai escolher a série do seu molde em função de 2 fatores. A área útil, como eu falei para você, em função do seu produto, em função do número de cavidades, da disposição dessas cavidades, você vai ter uma ideia de qual é a área útil que você precisa
para posicionar os seus produtos nesse molde. E também pela dimensão do molde. Aqui você tem a dimensão A e B. Se a gente volta aqui, você percebe que dimensão A e B são essas dimensões maiores do molde, tá? Então, vamos lá, dimensão A e B, aqui o B tá aqui, né, ó, é a dimensão da placa, tá? E A é a dimensão aqui dessa parte interna aqui do molde, tá? Então você tem aí basicamente a dimensão do seu molde, e o C aqui, né, ó, se você voltar, o C é a largura do molde, tá? Então você vai ter aí a indicação da área do seu molde, né? Com o B e o C aqui, ó, o A, o B e o C, você vai ter uma indicação da área do seu molde. Qual que é o dimensionamento que você precisa para um molde suportar, por exemplo, a força de fechamento, como a gente falou anteriormente. Tá? Então, com base nesses dois elementos aqui, a área do molde, a área da base do molde e a área útil, você consegue fazer a primeira seleção, que é da dimensão do seu molde, do tamanho do seu molde, e vai escolher aqui o que eles chamam, nesse caso aqui, de série do molde. Muito bem, uma vez que você selecionou então o tamanho do molde, desse porta-molde que você precisa, né, você vai selecionar o tipo de molde. E esse tipo de molde, ele tem a ver com, se você olhar aqui, para esse fabricante, ele oferece duas opções para você. Ele oferece o molde com essas abas para fixação, né? Então você tem a aba de fixação na placa base superior e na placa base inferior, ou você tem um rebaixo na placa base superior e na placa base inferior, um rebaixo aqui que serviria como aba para fixação. Então você vai escolher se você quer um ou se você quer outro tipo de molde, tá? Escolhido o tipo de molde, você vai escolher o que eles chamam aqui, nesse caso, de subsérie do molde. E essa subsérie, ela leva em conta as espessuras das placas e os cursos de extração. Então você tem aqui as subséries, várias subséries, e você tem aqui, ó, P1 e P2 são as espessuras da placa porta-cavidade e da placa porta-macho, tá? Então, para cada tamanho de molde aqui, para cada série, né, nesse caso aqui de molde, e para cada subsérie, você vai ter as espessuras das placas, que você vai ter uma noção se você fizer os cálculos como você fez anteriormente, dimensionar os seus postiços de cavidade, dimensionar os seus postiços de molde, você vai ter uma noção de qual que é a espessura que você precisa para suas placas porta-macho e porta-cavidade, tá? E vai ter também, ainda dentro dessas subséries, os cursos de extração. Você vai poder escolher aqui os cursos de extração. Tá? Se você olhar aqui, ele vai pedir para você escolher o curso de extração do seu molde. Para cada subsérie, né, você vai ter aqui 3 opções de curso de extração, e o curso de extração ele vai ser em função do tamanho aí, da altura do seu espaçador, tá aqui a altura do espaçador, e o curso de extração aqui, e você vai selecionar isso daqui em função do quanto a sua peça precisa se movimentar para ser extraída com segurança do molde, né? Vai depender da profundidade da sua peça, tá? Você vai precisar selecionar também o tipo de aço, eles dão algumas opções, esse fabricante aqui dá alguns tipos de opção, e o tipo de montagem, tá? O que ele quer dizer com tipo de montagem? Você percebe aqui que para cada tipo de molde que você tem aqui, ele oferece 3 opções de montagem. E a montagem ela tem a ver com o posicionamento das colunas, né? A montagem A, B ou C para ele aqui tem a ver com o posicionamento das colunas. Lembra, as colunas guia e buchas guia, elas visam garantir o alinhamento do molde. E para moldes pouco precisos, moldes do dia a dia, você garantindo um alinhamento aqui entre placa matriz e placa porta-macho, você já vai ter aí uma boa performance. Se você quiser um nível de alinhamento um pouquinho maior, você pode estender esse alinhamento para a placa suporte e para a placa base superior aqui. Você vê que a bucha e a coluna ela dá uma penetrada nessas outras placas. Agora, se seu produto for muito preciso e você necessitar aí de um alinhamento máximo no seu molde, a mínima variação, mínima rotação de uma placa em relação à outra,
você pode estender aqui o alinhamento para todas as placas do seu molde, tá? Então, você tem aqui essa opção de vários tipos de alinhamento em função da precisão do seu produto, tá? Em função da folga que você pode ter no molde, né? Do menos preciso, que é a opção A, até o mais preciso, que é a opção C. E você pode ter também a opção sem colunas na unidade de extração, com colunas na unidade de extração fixadas na placa base inferior, com colunas fixadas na placa suporte, tá? Aqui outras opções com pinos de retorno, né? Aqui em cima sem pinos de retorno e aqui embaixo com pinos de retorno. Tá? Então você tem várias opções aqui de construção desse porta-molde para selecionar aí. Um detalhe importante que não está aqui na descrição é que você vai dimensionar a placa suporte também, tá? E normalmente você viu que você consegue identificar aqui as dimensões, né, das placas. Então ele traz aqui o dimensionamento das várias placas do seu molde. Né? Então vou voltar aqui, ó, nessa tabela aqui você tem espessura das placas, então da placa base, da placa suporte, dos espaçadores, da placa extratora, das duas placas extratoras aqui, da placa base inferior, tá? E se você chegar à conclusão de que a sua placa suporte padrão aqui, ela está menor do que o que você precisaria para o seu produto, os fabricantes eles disponibilizam placas individuais, né? Onde você pode encontrar aí e substituir no seu porta-molde uma única placa ali, né? A placa suporte, por exemplo. E aí você vai ter aí um porta-molde de uma série especial, provavelmente, tá? Mas você consegue fazer essa substituição caso seja necessário também, ok? Então é assim que você utiliza um porta-molde, assim que você seleciona em função daquele dimensionamento prévio que você fez, tá? E selecionando aqui as várias opções que você tem dentro dos catálogos dos fabricantes. Eu vou trazer, então esse aqui foi o molde de duas placas. Olha só, muita informação interessante nesse vídeo, né? Eu acho que já vale a sua inscrição aqui no canal, a sua curtida, deixar o seu comentário e compartilhar esse link com todo mundo que possa se interessar. Aproveita, conhece também os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo e me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusel. Eu vou trazer agora um outro exemplo de um molde de 3 placas do mesmo fabricante. Você vê que é bem similar aqui, nós temos um projetinho, mas aqui agora ele já contempla um molde de 3 placas, tá? Então você tem aqui a placa flutuante, você tem a coluna, note aqui aquela coluna maior, né? Esse fabricante aqui ele tem a coluna montada na placa móvel do molde, né? Então você tem aqui as várias opções de construção do seu molde de 3 placas. Vai funcionar basicamente da mesma forma, tá? Então você tem um porta-molde para molde de 2 placas, um porta-molde para molde de 3 placas, e alguns fabricantes inclusive já têm aí os seus porta-moldes para moldes com câmaras quentes, tá? Então aí, a depender da montagem, você vai ter aí essa opção também, tá? E eu trago um outro exemplo agora de mais um molde de 2 placas de um outro fabricante de moldes, só para você ter uma noção aqui das várias formas em que um catálogo pode se apresentar. Então ele aqui já traz a possibilidade de um molde de 2 placas, o que ele chama de estrutura 1, e o molde de 3 placas, o que ele chama de estrutura 4, tá? Ele traz aqui então, para cada conjuntinho desse aqui é uma dimensão de molde, tá? Então se você olhar aqui ele traz a dimensão do molde, né? A dimensão da base que você vai selecionar basicamente em função da estrutura para o molde suportar a força de fechamento, como a gente viu. Tá? Então ele traz aqui o projetinho de cada placa individual, tá? Ele dá algumas opções de cada placa aqui também, né? Ele dá o detalhe de dimensão de furação, posicionamento de furação para cada placa em função de cada dimensional. Cada conjuntinho desse aqui é um dimensional de molde diferente, um tamanho de molde diferente que você pode selecionar. Então basicamente para esse fabricante aqui, você seleciona o tipo de estrutura, se é um molde de 2 placas, molde de 3 placas, seleciona o tipo de aço e vai selecionando aqui o tipo de colunamento, de embuchamento que você vai utilizar para maior precisão, menor precisão. Você vê que aqui ele tem também aquela opção de colunamento mais preciso ou mais simples, né? Em função aí
da tolerância que você necessita no seu molde, no seu produto, tá? Ele traz aqui a opção com e sem pino de retorno no conjunto de extração, com e sem coluna guia no conjunto de extração, tá? Coluna montada na placa base ou na placa suporte, e aí as várias opções em função do dimensional, com abas, com rebaixos, tá? Para fixação do molde e por aí vai. E aí o sistema vai funcionar basicamente igual para você selecionar aqui esse porta-molde, tá? Então foram 3 exemplos aí de moldes padronizados onde o dimensionamento já está feito para você. Você precisa ter ideia das espessuras das placas que você precisa, da sua força de fechamento, pressão de injeção e acabou. Aí é só vir aqui e selecionar o porta-molde que melhor se adequa ao seu produto, né? Obviamente você precisa ter uma ideia aí da configuração das suas cavidades para dimensionar o tamanho do seu molde, mas o processo de dimensionamento, de projeto do seu molde acaba ficando muito mais simples, muito mais facilitado. Tá certo? Muito bem, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que insights ele trouxe e que projetos ele ajudou a desenrolar. Me deixa um comentário aqui, me manda uma mensagem dizendo como esse vídeo te ajudou e também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.